Olá, tudo bem com você? Você é daqueles que diz que nunca tem tempo para praticar um esporte? Quando chega em casa, depois do trabalho, se joga no sofá? Quem sabe o programa de hoje não te dá umas dicas para você se juntar a um dos esportes mais praticados no Brasil. Estamos falando do judô. O programa Nossa Entidade recebe representantes da Judô Gulô. O William Soares de Freitas é o diretor-presidente da entidade, o Leonel Shizuo Kumagai e o José Mauro Martinez, eles dois são professores também da Judô Gulô. Muito obrigado pela presença de vocês, que a Judô Gulô está em São Bernardo, é isso, William? Isso, Jerêmio. Obrigado pela presença, viu? Obrigado a você pelo convite, isso. A entidade, a sede principal dela é na cidade de São Bernardo do Campo. Nós temos hoje alguns núcleos, algumas unidades, mas ela fica instalada em São Bernardo do Campo. E se você não é nem do estado de São Paulo, São Bernardo está pertinho aqui da capital paulista, né? Você começou essa história aí há 17 anos, William? Isso. Há 17 anos atrás nós começamos a montar, né? Hoje nós estamos, o termo é Associação Desportiva Judô Gulô, mas começamos somente com uma associação de Judô Gulô, mas já trabalhava com judô anteriormente. Eu trabalhava em outros clubes com judô e em 2001 resolvemos montar a nossa associação. Até tem uma curiosidade que o Gulô é um apelido de infância. Seu, né? Meu. E aí, o que nós aproveitamos, né? Eu tinha um apelido de infância de Gulô e conversando com os professores, com os alunos da época, quando eu saí de um clube que eu trabalhava na cidade, nós falamos, vamos criar uma associação. Qual o nome? Aí ficou Gulô. E depois até, por uma forma estratégica, ficou Judô Gulô. É um nome legal, um nome bacana, né? Bacana. Tá aqui com a gente também o Leonel. Leonel, você é atleta e é professor também, né? De judô. Isso. Hoje eu sou professor, né? Trabalho com a parte de iniciação com as crianças em algumas unidades e represento também a Judô Gulô no estado de São Paulo. Esse ano... Ah, que legal. Eu participo... Agora, Leonel, quando a gente vê falar de judô, a gente lembra sempre das competições, né? Das Olimpíadas, né? Mas o que é o judô, a similitude que ele tem com outros esportes? Não é de impacto, né? É um esporte de agarrar mesmo, né? A característica técnica do judô são, né, os agarrões, né? A gente fala que segurar, a projeção, o estrangulamento e mobilizações. Então, essas são as características do judô. Quando a gente leva para uma competição, a dinâmica é diferenciada, né? Então tem a parte da transição também. Hoje, até pelo conhecimento e a mídia, tiveram algumas mudanças, algumas regras que se torna mais atrativo para as pessoas que não conhecem a modalidade para assistirem, né, o esporte. Entendi. Então, José Mauro, e você? Começou no judô desde sempre, desde molequinho ou não? Primeiro, obrigado aí pelo convite, né, Jeremias? Prazer estar aqui. Eu não comecei tão cedo quanto o professor Leonel. Eu já comecei... eu tive uma vivência quando criança, com 6 anos, com o professor William, mas eu tive aí um bom tempo parado e com 15 anos eu retornei. Então eu entendo que a minha iniciação no judô seja com 15 anos. Não tão cedo quanto muita gente prega que deve ser, né? Entendi. Mas já se vão quantos anos? Há 27 anos. Perdão, 22 anos. 22 anos, você já é faixa... Faixa preta. Faixa preta. Temos um vídeo aí que eu queria que vocês comentassem um pouco, que mostra a escola, e a gente vai comentando um pouco, porque eu sei, inclusive, que eu quero perguntar para o William, quantos tombos, mais ou menos, em uma hora, dá para levar bem uns 30 tombos? Acho que mais, né? Você pode, dependendo depende do seu nível, mas a gente tem um trabalho de quedas inicialmente, depende da luta, depende da estratégia da aula, a gente usa algumas estratégias, talvez no vídeo vai mostrar umas estratégias mais lúdicas, algumas estratégias de ensinamento, então depende aí da aula. Vamos ver o vídeo então. Essa turminha toda aí é sua lá? Isso, foi a graduação, esses são os faixas pretas que trabalham conosco, né? Essa é uma aula que a gente pega, lá que a gente usa, nós temos uma metodologia diferenciada para criança. Olha, então isso é um dos fortes. Então a gente faz alguns jogos, por exemplo, esse jogo trabalha a força, trabalha o centro de gravidade, trabalha o deslocamento, coordenação. Então é muito semelhante aos trabalhos hoje que eles fazem de funcional. Aí já é uma parte técnica, a gente deu uma mesclada, fazendo uma correção de alguns educativos para o judô, né? Então percebe-se aí que... mesmo sendo os faixas pretas, eles estão sempre se atualizando, né?
treinando para evoluir. E aí você vê, a gente junta um pouco do lúdico, um pouco de trabalho de coordenação motora e a parte técnica. Então sempre diversificando a aula para ela se tornar motivadora, né? Motivadora. E aí quem começa não costuma desistir não, né? Pega então, gosto mesmo. A gente tem uma felicidade, pelo menos dentro da nossa associação, que a gente tem muitas faixas pretas. E por ter muita faixa preta, a gente entende que o aluno continua. Então todos os nossos faixas pretas começou conosco. Então, por exemplo, tanto o Leonel quanto o Zé Mauro começaram conosco. Então demonstra que continuou, né? Se chegou na faixa preta, é porque continuou. Essa é uma das perspectivas. Mas, porém, há uma rotatividade. Até porque algumas pessoas não se identificam com o judô, outras porque tem que trabalhar e estudar. Agora, então, para se identificar, Leonel e Mauro também, precisa ir lá conhecer. Essa é a dica que vocês dão? Vai lá um dia, participa, dá para fazer uma aula lá com a turminha, para pegar gosto pela coisa. O que você diz para quem está vendo? Bom, acho que a gente tem que envolver duas coisas. A criançada, né? Importante sempre conhecer, fazer experimentar. A gente sempre tem uma estratégia diferenciada para quem está começando. Então faz um trabalho separado e introduzindo essa parte principal que são as quedas, que é a parte mais complexa, mais difícil de eles entenderem. Eu estava brincando, mas assim, em 1 hora, geralmente é 1 hora e meia, é isso? Dá para levar quantos tombos? Eu acho que uns mais de 100 tombos. Aí toda hora, porque então, faz parte do judô cair, né? A queda faz parte. E a gente brinca, Jeremias, que o primeiro princípio filosófico do judô vem aí. Você cai e levanta. Eu tenho um professor que ele sempre falava... Olha lá. Caiu, aí eles estão fazendo uma sequência, né? Você percebe que eles estão caindo e continuando na luta no solo. Então, o que a gente chama de transição hoje. Mas eu posso dizer também, por exemplo, Jeremias, que tem algumas aulas, como estratégia, não tem queda. Só a entrada de golpe, por exemplo. Então pode ser que um dia ou alguns dias você vá na aula de judô e não tem queda propriamente naquele dia. Porque a nossa estratégia é só corrigir detalhes. E tem alguns dias que a luta é só no solo, por exemplo. Se assemelha aí talvez ao Jiu-Jitsu Brasília. Então quando a parte é só no solo, você também não tem a queda. Você não tem a projeção. Você só tem a luta no solo. Agora, então, William, o judô é uma arte marcial. O que quer dizer isso? Uma arte de guerra como outras orientais. Você já me explicava um pouco disso, eu vou explicar. Né? A ideia, pelo menos aí, eu vou defender o que eu acredito que a gente já pesquisou, né? Que o judô é uma arte marcial. Porque ele possibilita, além da parte prática, alguns valores. Então, o que prega o termo arte marcial, que vem de Marte, deus da guerra, arte, que está relacionado ao belo, ao intrínseco, né? Então, da guerra naquele tempo em que o pessoal usava mesmo, era o corpo mesmo, era um embate das pessoas, muitas vezes sem armas, né? O judô é sem arma, né? Então, eram enfrentamentos que existiam naquele tempo mesmo, e aí foi se desenvolvendo, né? Perfeito. Mas com uma filosofia. Como é que é essa filosofia? Então, isso é importante, porque o judô, quando o professor Jigoro Kano, o fundador do judô, ele instituiu o judô, ele queria que tivesse um valor diferenciado, não uma prática de luta. Porque houve o fim era na era Meiji, né, surgimento das armas de fogo, então não existia o porquê lutar corporalmente. Né? Surgiu a arma de fogo, como que eu vou lutar com Jeremias? Como que eu vou lutar com o Leonel se existe arma de fogo? Não precisa lutar corporalmente. Então ele aproveitou essa parte e sistematizou o judô para que fosse praticado por crianças e mulheres. Isso era uma ideia dele. Então tem princípios filosóficos no sentido de bem-estar e benefício mútuo, você tem a hierarquia, o judô valoriza muito a disciplina, né, a graduação. Então, por exemplo, você cumprimenta o professor, você cumprimenta um aluno. Então, se você pegar uma aula tradicional, você vê, por mais que você tenha um lado do esporte envolvido, você tem um lado de valores de conduta, de atitude, e você sempre está respeitando. São valores que hoje a sociedade se perde, né? Então muitas vezes a pessoa procura o judô para resgatar esses valores, né? Porque às vezes hoje nós estamos perdendo muito para o mundo virtual, né? Pelos games, pelos tablets, por tudo, que não deve ser considerado. Mas não perde. Então hoje a gente trabalha muito, principalmente na nossa escola, quando a gente estruturou essa parte tradicional. Eu sou tradicional dentro da nossa filosofia. Então cumprimento o professor, tenho mais graduado, tenho menos graduado. A gente valoriza muito esses princípios que foi colocado dentro do judô. Ô José Mauro, como é que é essa graduação e essa hierarquia? Como é que funciona? Tá. A graduação no judô ela é demonstrada através das cores das faixas. Né? Dependendo do país, ela muda a ordem de cor, ou muda até a cor.
Se você pegar, por exemplo, o Japão, que é o país de origem do judô e o mais tradicional, muitos no Japão, eles utilizam a cor branca, que é a faixa inicial, todos começam com a branca, a marrom e a preta. No Brasil, até por conta de adaptação para criança e uma série de coisas, até chegar a preta, né, da branca até a preta, nós temos aí 10 cores de faixa. Faixa vinho, cinza, azul, amarelo e assim vai até chegar na faixa preta. Entendi. Mas isso... É bom porque também você já muda de faixa. Brasileiro acho que não ia gostar de esperar, né? Quando é que eu vou chegar na marrom, tio? Porque demora, né? Esse é um dos motivos pela criação das cores das faixas, para motivar. É claro que a motivação maior tem que ser o gosto e o prazer pela prática da modalidade. Mas é aquilo que você falou, a nossa cultura é uma cultura imediatista. Então, se você segura a criança, de repente, muito numa mesma graduação, pode ser que ela desista do judô por conta disso. Mas a nossa ideia principal é que ela tenha o prazer pela prática do judô. A faixa em si é uma consequência. Agora, Leonel, você já está nessa vivência aí há quanto tempo, dando aula para a turminha aí? Mais para criança? Eu trabalho com o pessoal adulto também. Também? Isso, mas eu iniciei com 4 anos, né? 4 anos? Então, se você fazer as contas aí, já tenho mais de 30 anos de judô. Você foi obrigado. Seu pai falou, não, você vai e acabou. Não tem então, uma história interessante. Começaram meus irmãos, depois começou aquele relato que eu te passei. Aí depois veio meu pai, mas essa trajetória é uns 30 anos de judô. Nossa, 30 anos. Isso. E o que você vê? Chega depoimentos de pais que falam, meu filho mudou? Com certeza. Em que sentido, assim? Principalmente a parte da concentração, do respeito, né? Eu acho que também um fator importante é a amizade, né? Então a gente constrói muitos amigos que todos os professores aqui com certeza têm que leva para o resto da vida, né? É um esporte individual, mas sempre tem uma confraternização. Em que momento? Um pouco antes, um pouco depois? É que quem pratica esporte também, eu não imagino que chega assim, agora vamos para a bebedeira. Não existe muito. Acho que, porque o esporte, ele é aquela história, né? Uma virtude leva a outra, um vício leva a outro. Quem está dentro de uma virtude, dificilmente vai sair para outros caminhos. Mas tem a confraternização boa ali antes. Assim, Jeremias, uma amizade para muito tempo. Só uma adendo, que eu tenho o professor Hachirogal, que ele fala uma coisa interessante, que ele fala que o judô é o esporte individual mais coletivo que ele conhece. Olha que legal. Por quê? O judô, ele, mesmo que ele seja uma modalidade individual na competição, para você treinar você tem que ter pelo menos uma pessoa. Você não consegue treinar judô sozinho. Pelo menos para te derrubar ou você derrubar. Então ele sempre brinca, é o esporte mais individual mais coletivo que ele conhece. Então, de alguma forma, você sociabiliza. Então, porque você tem que ter pelo mínimo um parceiro para você poder treinar, fazer entrada. Então não tem como, diferentemente de uma modalidade que você vai fazer a corrida, a natação, ou outra modalidade que você pode ir lá correr sozinho, você pode nadar sozinho, você pode pedalar, fazer o ciclismo sozinho. E isso define um pouco do perfil da pessoa que vai praticar esse esporte, né? Porque quem gosta de correr já é um cara assim mais solitário, pode até correr com amigos, né? Mas exatamente. Mas é um esporte mais solitário. Perfeito. E o pai e a mãe, principalmente, que está nos assistindo, o que ele pode dizer? Meu filho é muito agitado, o judô é para ele? Ou meu filho é muito lentinho, o judô vai acelerar? Como é que é? E porque o judô ele tem uma característica interessante, né? O judô, ele pode agregar qualquer característica física, né? Você pode ver que pode ter um cara mais gordo, mais leve, mais alto, mais baixo. Então isso já começa a facilitar. Já é democrático, né? Já é democrático. Você não tem um estereótipo, por exemplo, e aí não é falando bem ou mal. Por exemplo, meu filho joga basquete, meu filho é baixo. Ele jogou basquete por alguns anos e joga, mas o limite dele, técnico, por ele ser baixo, vai limitar ele em algum momento. Porque por mais talentoso que ele seja, quando chegar num cara de 2,10 m, o cara de 2,10 m, 2,5 m terá facilidade. Isso para algumas outras modalidades. Hoje talvez você vai jogar voleibol, você pega uma seleção em nível técnico internacional, não tem cara com menos de 1,90 m. Então se o cara tem uma estatura mais baixa, talvez ele terá mais dificuldade. O judô permite de uma pessoa que, por exemplo, o Zé Mauro, quando compete, ele luta na categoria até 55 quilos. Então ele se enquadra naquela categoria. O Leonel é categoria até 66 quilos. Eu sou mais de 100 quilos. Então você pode pegar uma pessoa mais magra, mais pesada, intermediária, isso já facilita. Alto, baixo. Então você tem algumas características técnicas que a pessoa mais baixa consegue fazer golpes que tenha proximidade, que ela seja mais baixa. Entendi. A pessoa mais alta, ela tem uma característica técnica
que pode facilitar ela para alguns golpes que ela utilizava mais a perna. Então ele é democrático nesse sentido. Bem legal, bem legal. Então ele começa a falar assim, eu sou gordinho, você pode lutar. Mas eu sou muito magro, você pode lutar, porque sua categoria não tem nada a ver como antigamente que era livre o peso. Então você tinha ideia que a pessoa mais pesada levava vantagem. Né? Isso não existe. E por ser sociável, como você falou, talvez tem que ter uma pessoa... Ele vai ter, então tem moleque que é hiperativo, que a gente chega lá, que nem o Leonel falou, às vezes precisa melhorar. O pai fala assim, deixa ele 6 horas aí, para ver se cabe essa energia. Gasta essa energia. E aí ele tem que cumprimentar, e você fala, você tem que cumprimentar, você tem que esperar a sua vez. Legal, então ele tem que ter atenção, porque às vezes o moleque não quer ter aquela disciplina, fala, você espera a sua vez. Quando você observa, ali passou alguns momentos que eles vão cumprimentar, o mais graduado tem a posição para ele ficar em pé do lado do outro menos graduado. Então ele já se coloca em algum lugar que ele vai falar assim, eu sou faixa verde, eu tenho que ficar do lado roxa e do lado laranja. Então ele já tem um posicionamento. Então isso... E tem a coisa de um ajudar o outro também, né? Não tem? O que está numa faixa mais adiantada? Isso. O que a gente chama, pelo menos eu no meio... até plagiando em algumas outras artes marciais, que é o princípio do zelo. Você tem que zelar pelo outro. Então eu trabalho muito com isso. Você precisa zelar. Porque eu quero treinar com você, Jeremias. Então, para assim, se eu te machucar, você não volta. Eu não vou ter um parceiro daqui a 2 treinos. Então, por mais forte que eu seja para derrubar, eu não posso te derrubar e te machucar. Eu quero te derrubar. Mas eu não quero te machucar. Isso é uma coisa que trabalha os princípios filosóficos na prática, que é o bem-estar e o benefício mútuo. Tem a suavidade. A palavra ju, por exemplo, a tradução é suavidade. Do é caminho. Então, ju, suave. Caminho suave. Por mais que você fale, mas eu vou derrubar outro. Vai, mas não de qualquer jeito. Você vai derrubar outro, mas não quer machucar. Então, você tem algumas coisas que você consegue colocar em prática, essa parte filosófica, e aí você consegue trazer valores para os alunos. Eu não vou te derrubar de qualquer jeito. Entendi. Eu não quero te machucar. Bem legal. Agora, fala pra gente, vocês também, eu vou pedir pro José Mauro e também pro Leonel ajudar a gente, como é que é a entidade? Vocês estão em São Bernardo do Campo, principalmente a sede, né? Mas quantas unidades tem? Quantas pessoas atendem? Quem pode falar? Você mesmo, Willi? Posso falar isso também? Pode falar então. Hoje, nós temos 10 unidades, entre São Bernardo, Santo André e São Caetano do Sul. Então, nós estamos ali naquele ABC. O maior número de unidades nossas são em São Bernardo. Inclusive, a unidade central nossa. Agora, vocês têm um trabalho que uma parte é paga, mas uma parte é, digamos, assistencial. Como é que funciona? Isso. Nós temos um projeto, em 2010, nós começamos a fazer projetos sociais, projetos de responsabilidade social. Nós nos organizamos e entre os professores falamos, nós temos que doar um tempo nosso para fazer um trabalho social. Né? Então, desde 2010, nós vamos executando os projetos sociais, com algumas parcerias. Então, a gente tem uma fundação, que não é a Fundação Casa, é a Fundação Criança. Nós fizemos um trabalho lá, voluntariamente. Fizemos com o Lar Pequeno Leão, em São Bernardo, voluntariamente. Isso tudo fazendo. E de 3 anos para cá, nós conseguimos fazer da Lei de Incentivo do Esporte, credenciar o nosso projeto, que chama Projeto Judô Gulô, e realizá-lo. Então, é o 3º ano que nós estamos realizando, nós já temos o 4º ano aprovado, então estamos atrás de captação do 4º ano, que ele é fomentado, então ele tem um patrocínio, ele tem uma fomento que é a Lei de Incentivo ao Esporte, que é do Estado de São Paulo. Entendi, mas essa área assistencial, ela é especificamente pela Lei do Incentivo ao Esporte ou vocês aceitam donativos também, por exemplo? Isso, a gente sempre aceita. O que tem muito no judô é assim, por exemplo, o kimono não serve mais, mas ele está no bom uso, o pai doa. Então, o que acontece? Às vezes a gente tem lá caixas de kimono, ou seja, não estou usando mais, meu filho saiu, mas o judogi, judogi é o termo do kimono, né? O kimono está novo. E aí tem um menino que chega lá mais carente. Você dá o kimono para ele. Aliás, o Leonel trouxe aí um kimono, pode mostrar um pouquinho para a gente, Leonel? Com certeza. Um desse custa quanto, mais ou menos? Não é tão caro, mas nem todo mundo, às vezes, tem uma oportunidade de comprar, né? Olha que bonito esse daí. Esse é lá do Judô Gulô. Isso. Olha que lá. Aí é o projeto, né? Tá escrito ali, projeto, né? Esse é voltado para as crianças. Isso. O que a gente e é um tecido forte, né? Que é para você. É um algodão bem forte. Legal. Um kimono desse. Obrigado, viu? Deve custando em torno de uns R$200 para um adulto, para criança uns 100 e poucos reais. E aí, nessa área assistencial, é doado. Então, se você viu ali, as empresas que aportaram, inclusive tem a Secretaria do Estado de São Paulo. Então, o que acontece? Para essas crianças que participam do projeto, elas ganham uniforme, então elas ganham o kimono,
elas não pagam pela aula, ganham camiseta, ganham bermuda, e o professor tem um tatame, tem uma área especial que a gente faz dentro da aldeia SOS Infantil, lá no Riacho Grande, que ela é pós-balsa. Não sei quem conhece Riacho Grande, São Bernardo. É pela Anchieta ou Imigrantes? É pela Anchieta então você pela Imigrantes. Ah, tá. Mas acho que é mais pela Anchieta. Mais pela Anchieta. Quando você vai ver lá a placa Riacho Grande, que é um bairro, acho que ali pertence a São Bernardo, pertence a São Bernardo. Tem até um local de lazer ali, bem bonito, numa lagoa, né? Vocês estão depois que atravessa aquela lagoa pela balsa. Isso. Que é, ali, inclusive, acho que é uma área de preservação ambiental também, né? Deveria ser parte, toda menos, né? Deveria ser, né? E ali tem como é que chama a aldeia? Aldeias Infantis SOS. Aldeias Infantis, então, já está convidada para participar aqui do programa Nossa Entidade. Eu vou transmitir o convite para eles, com certeza eles vão vir falar. Eles têm tem bastante criança lá? Então, o que acontece? Hoje, nós, do judô, eles têm um trabalho social muito grande, e aí eles podem falar um pouco melhor, é uma ONG que tem 45 anos, ela é uma ONG internacional, começou na Europa, veio para o Brasil há 45 anos, e hoje nós temos 150 alunos sendo atendidos nessa região. Caramba! Por que nós falamos pós-balsa? Porque o acesso lá só dá pela balsa, ou por uma estrada de terra de 5 km. Mas meio isolado mesmo, né? Isolado. Então, é um trabalho que a gente, quando nós propusemos a fazer, é justamente porque é uma área que tem pouca coisa, né? Então, os alunos, eles adoram, as mães, a gente conversa com os educadores da ONG, ainda bem que você veio para cá trazer uma oportunidade. Eu acho fantástico também uma entidade tendo comunicação com outra, né? Ou seja, ela provavelmente tem outras atividades e vocês vão complementar, né? Na área do esporte, que é sensacional, né? Exatamente. Sensacional. E os pais acabam participando? Eu falava com o Leonel, por exemplo, ele falou que até um exemplo pessoal seu, né? Que o seu pai acabou participando por causa de você. Isso mesmo. Bom, esse é um relato, dentre outros pais, né, eu acho que a participação pelo incentivo do filho, né, para motivar, até porque tem algumas crianças que elas participam de competição e às vezes é um pouco difícil você ter a perda, né, a vitória, a perda, ela desanima, então o pai na verdade está ali para incentivar e acaba pegando o gosto, né, então Você treinou para competir, não? Sim, eu participo de competições há muitos anos, né? E aí Paulista e do Brasil também ou só no estado de São Paulo? E Campeonato Paulista e seletivas nacionais também participei. E o Brasil tem crescido, o Leonel e o Zé Mauro, né, nas competições? Porque a gente tem bastante medalha, graças a Deus, né, do judô, né? Tem. O judô é uma das modalidades olímpicas que mais trouxeram medalhas para o Brasil. Nossa, que maravilha. E isso realmente dá uma visão diferente da modalidade. É claro que o objetivo principal do judô não é a competição. A competição, ela é uma das vertentes do judô que nós achamos importante, nós valorizamos. Nós entendemos que dentro de uma competição você assimila muitos valores atitudinais importantes para a nossa vida, mas realmente tem crescido. E crescido por conta muito do trabalho com criança, dos festivais, que são aquelas competições adaptadas, onde todos os participantes eles recebem a premiação independente da vitória ou derrota. E muitas vezes as regras são adaptadas e isso realmente tem incentivado muito a modalidade. Agora, quem vai competir tem que dedicar a vida para isso, né? Não dá, né? Se nós formos pensar em alto nível, campeonato mundial, Olimpíadas, realmente você tem que ter uma dedicação exclusiva. Mas tem uma turminha também que se dedica talvez até ao ensino médio e tal, depois segue outra carreira. Isso. Mas também é possível você ter uma outra carreira e conciliar com a competição, que é o que faz o professor Leonel. Além das aulas, ele treina, ele compete. Tem muitos dos nossos alunos que eles são formados em áreas que não são ligadas ao esporte, mas até hoje treinam, competem. É claro, se a gente pensar num alto nível, é mais difícil. Impossível não dá para falar, mas é mais difícil por conta das demandas do dia a dia. Agora, a competição dentro do judô, eu não sei se... Acho que é igual todo esporte, mas vocês lá na missão da entidade tem lá escrito que não é o objetivo, a prioridade é a competição. Por outro lado, a competição, né, Leonel, é importante porque é ela que te aprimora, né? É bom competir também, né? Com certeza, né? Eu até vim me preparando assim, para trazer... Eu acho que além de todos os benefícios da dedicação, da perseverança, de diversos valores, o valor de justiça que você adquire com a competição,
Eu acho que tem, dentro né, dos projetos sociais, você tem a oportunidade também, né? Então, aí no meio né, nacional competitivo, você vê alguns atletas de nível internacional, atletas olímpicos, que eles vêm de projeto social. Então, a gente tem alguns exemplos, também algumas pessoas que nós participamos do processo. Então, eu acho que a oportunidade é uma outra palavra, mas o principal mesmo, né, na maioria, conforme o professor falou, é o princípio dos valores e atitudes. Né? Então, ele saber ter o respeito, saber ter o senso de justiça, saber perder, saber vencer. Então, eu acho que esse é o benefício maior da prática do judô. Eu sei que você que está em casa aí nos assistindo está pensando assim, poxa, preciso colocar meu filho numa escola como essa aí, quantos princípios bacanas que eles ensinam e depoimentos que eles trazem aqui dessa turma que, quando começa a fazer o judô, passa por uma transformação grande. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto para falar da metodologia da Judô Gulô, como é que eles ensinam essa turma toda aí, que são mais de 500 alunos na capital paulista e no Grande ABC. Eu volto já já. Olá, programa Nossa Entidade está de volta, conversando com os colegas aqui da Judô Gulô. Eu vou até mostrar aqui para vocês o caderno didático deles aqui, ó, tirar um pouco essa aqui para não dar tanto brilho. E o William vai comentar um pouquinho, porque vocês têm uma metodologia muito própria, né, William? Aliás, só para retomar também, explicar que a Judô Gulô, ela está em São Bernardo do Campo, na capital paulista, atende cerca de 500 crianças e adultos também. Atende assim, entre a parte paga e a parte assistencial, são cerca de 150, né? Isso. Mas fala da metodologia, vocês têm um caderno didático bem bacaninha aqui. Isso. E, na verdade, por uma falha nossa, não acabei não trazendo um DVD. A gente tem um DVD que também ajuda a estudar para os meninos terem uma ferramenta. Mas entra lá no site, deve ter lá, não tem? No site tem realmente. No nosso Face tem tudo que você jogar Judô Gulô lá, talvez vai sair um material no nosso Instagram. Nós temos um canal também no YouTube que fala do Judô Gulô. Eu vejo aqui, ó, começa com a história do Judô Gulô. Aí vem tradição, disciplina e esporte olímpico. Isso. O que tem nessa parte aqui? Então, porque na verdade, quando nós estruturamos, a gente estruturou em três pilares. Né? A tradição, por que nós falamos de tradição? Vestimenta. Tem algumas pessoas que hoje adaptam a cor do judogi. Então, o judogi hoje, ele é o judogi branco. Só se usa o judogi hoje, o azul, para as competições. E tem algumas outras que fogem um pouco da tradição, que usa outras cores de kimono. Quando eu falo judogi, é o termo correto, mas é o kimono. O kimono, é um termo? Judogi é um termo técnico. Judogi, gi. Judogi. Gi é uniforme judô. Uniforme do judô. Então, que geralmente é branco. É branco. Tem alguns que utilizam outras cores. O azul é só para competição. Então, o judogi é branco. Então, a gente mantém na nossa escola essa tradição. Um exemplo. Mantém as terminologias japonesas, o comprimento japonês, que é o país de origem. Então, você vai perguntar o nome do golpe, a gente fala o nome do golpe, vou pedir desculpas, por exemplo, o termo é gomen, vai embora, sayonara. A gente usa realmente essa diversidade cultural. Tem aquela coisa também do comprimento, que é o comprimento oriental, abaixar um pouquinho, que é o comprimento japonês. Então você cumprimenta corretamente. Você usa sayonara, ou konnichiwa, ou konbawa, que é boa noite. Então eu mantenho essa parte tradicional, nós mantemos essa parte tradicional em dia. Até porque tradição tem a ver com princípios, né? E princípios não é por princípio, não é, Zé Mauro? É uma coisa que tem que servir em qualquer época, em qualquer lugar, para qualquer idade, como a educação, a honestidade, né? Então, esses são valores que o judô resgata, que são bem bacanas. E para essa turminha nova, então, isso é sensacional, né? Sensacional. E o que nós trabalhamos aqui, nós falamos, é igual uma árvore. A árvore mantém o princípio, que é a raiz, você pode mudar as folhas, que são as estratégias. Então, as folhas que a gente fala que é estratégia. A disciplina, então, por exemplo, que mantém a disciplina, que muita gente confunde com autoritarismo, então nós temos a tradição, a disciplina, horários. Então, por exemplo, mesmo ainda nós mantemos horário. O aluno chegou um pouco depois da hora. Se não tiver uma justificativa, ele não entra na aula. Então, a gente mantém horário de início, horário de tempo. Você falou uma coisa interessante. Disciplina não é autoritarismo. Isso. A hierarquia é a mesma coisa. Isso. Também não é autoritarismo, né? Aquele outro ele está num grau superior a você, mas não quer dizer que ele vai mandar em você ou ser autoritário. Ele
talvez, pelo contrário, ele está ali para te ajudar. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter o respeito, porque ele já passou por uma fase que você não passou ainda, né? Exatamente. Ele é só mais antigo na aula, né? Antigo da aula, né? Às vezes nem antigo de idade, que a gente chama de senpai no judô, mais antigo. Então aí respeito, disciplina, hierarquia. Respeito. E aí você tem essa disciplina, você tem a hierarquia, nós mantemos isso bem valorizado, né? Então o cara tem que se disciplinar. Vai entrar, vai cumprimentar os mais antigos, vai cumprimentar os mais graduados. Então eu mantenho isso, pelo menos na nossa escola. Essas bases são muito boas, né, professores? Porque sem elas a gente não avança, né? É igual rotina, né? Eu sempre falo assim, a rotina não é ruim. Porque você tem um horário para comer, você tem um horário para dormir, depois o resto você pode fazer, cada dia você pode fazer de um jeito. Mas essa rotina básica você tem que ter. E o judô tem um pouco disso, né? Dessa disciplina, dessa rotina. Realmente. E estou para falar para você que um dos motivos pelos quais os pais mais procuram o judô não é por causa de competição. É por conta dessa questão do aluno canalizar a energia dele para um lado positivo, ou porque ele está muito agitado em casa ou na escola. Então eles optam pela modalidade, pelo judô ou por alguma outra arte marcial que tem esses princípios de disciplina. Mas o judô está em muitas escolas, né? Muitas escolas. Acho que é o esporte praticado em escolas, acho que é o que, tirando o futebol, acho que é... Se falando de arte marcial, o judô ele é o mais praticado. As características da modalidade se adequaram muito bem às propostas pedagógicas das escolas. E, é claro, a formação dos professores também. Hoje, muitos, se não a maioria dos professores de judô, eles são formados em educação física. Muitos colégios colocam isso como um critério. Tá? Então, eu acho que a parte técnica do judô ela é agregada com a parte pedagógica da educação física. E isso é que eu acho que é o maior fator pelo qual o judô ele está bem inserido nas escolas. E vocês vão nas escolas, tem uma sede onde tem atividade e tem atividade da entidade nas escolas, é isso? Nas escolas públicas ou particulares? Isso. Nas particulares, tá? São o que nós chamamos de unidades. Então nós temos o núcleo central que é em São Bernardo, no Meninos Futebol Clube. E em algumas escolas nós temos parceria com os colégios. Escola pública? Pública não. Não. Porque para entrar numa escola pública o procedimento é um pouco diferente. É mais burocrático, William, né? É mais burocrático. Porque você precisa hoje de uma autorização da secretaria. Você depende, hoje tem programas do Estado, programa Tempo de Escola, Segundo Tempo. Então tem alguns programas que eles já oferecem oficinas de judô. Tudo. Então hoje, o que facilita, que está para nós, até quando nós vamos montar um projeto, por incrível que pareça, Jeremias, você vai montar um projeto, é mais fácil, por exemplo, eu montar com uma ONG particular, por exemplo, como nós fazemos com a Aldeias, do que você montar com uma prefeitura. Porque a prefeitura depende de... espaço da prefeitura, tem que ter concessão do espaço público. Entendi. Alguém amanhã pensa que você está levando vantagem, que você tem um viés político por conta daquela concessão pública. Às vezes até melhor fazer pela ONG, que está ali perto da escola, mas que o cara te avaliza, que ele te dá uma carta de anuência, que a escola particular... Então, por incrível que pareça, você tentar fazer uma escola pública ou uma entidade pública tem mais burocracia do que facilidades. Porque você vai falar, para nós seria um público ideal, você não tem judô. Mas eu quero falar, mas tem que depender da Secretaria do Estado, aí tem que pedir para a diretora do ensino, tem que pedir para a Secretaria de Educação, e qual horário, tem que ter uma... já tem programa. Então, é mais complicado. Hoje nós trabalhamos ou em parcerias com essas ONGs, ou em escolas que são parceiras, mas são escolas particulares. Porque você consegue falar com o mantenedor, né, ou com o coordenador pedagógico, e aí nós fazemos os... Mas o importante, eu desejo que vocês estejam no maior número de escolas possíveis, não só de São Paulo, do Estado e do Brasil, porque eu tenho certeza que traz muitos benefícios, né? A gente falava um pouco aqui, por exemplo, da questão do hábito. Hoje muito se fala e estuda os hábitos, né? E existem... tem um livro do Charles Duhigg, que é O Poder do Hábito, que ele fala dos hábitos angulares. E um dos hábitos angulares, o que é isso? É um hábito que ele acaba te levando a outros hábitos. E o esporte, a educação física, aqui todos vocês são professores, eles têm isso, né? Um hábito bom puxa um outro, professor, de você começar a praticar um esporte, melhorar na escola, melhorar o relacionamento em casa. Porque não combina muito, né? Você praticar esporte e fumar e beber, né? Você vê isso na prática lá? Com certeza, Jeremias. Primeiro tem a parte competitiva, né? Porque para você ser melhor preparado fisicamente, você tem que se precaver de algumas coisas. E, retornando ao que o professor havia comentado sobre a formação, existe um termo do judô que é o senpai e o kohai, né?
Então, hoje em dia, a gente vê, né, vê na televisão, vê em alguns lugares, às vezes o aluno batendo no professor, né, agredindo o pai. Então, a gente, através desse princípio de senpai e kohai, a gente tenta introduzir essa parte de respeito ao mais velho, né? Então, até eu tive uma conversa com o professor Hachiro Ogawa, que é um dos professores introdutores do judô no Brasil, e ele me falou que lá no Japão, né, nas escolas normais, públicas do Japão, a criança que é o kohai, por exemplo, ele tem 8 anos, o senpai 9 anos, então ele já tem um respeito maior pela criança que tem um ano a mais. Então, isso é um princípio que é simples, que veio do Japão, que eu acho que agrega aqui na nossa parte. Eu vi isso na prática, eu falei para vocês, né? que eu fiz uma matéria, uma reportagem aqui para a TV Assembleia mesmo, aqui no Círculo Militar, que tem um clube, e eles, para mostrar como que era o judô. E a turminha ali, todos eles muito respeitosos, não só com os mais velhos, mas entre eles também, né? Sempre cumprimentando, sempre, né, esperando a sua vez. Isso cria um ambiente muito, muito agradável, né? Muito saudável, que daí que é um ambiente que você pode passar para... É um hábito angular, como a gente fala. E a alimentação, por exemplo, também vocês tratam disso, ajuda também? Ah, com certeza, né, professor? A gente, como nós viemos da parte da educação física, então a gente sempre, né, comenta com os alunos a parte da hidratação, para quem vai competir. Hidratação não com refrigerante, porque hoje a molecada já vai... né? A gente bate bastante o martelo, cobra de algumas crianças, porque às vezes os hábitos, né, acabam... Já vem de casa, já vem refrigerante, não se alimenta direito, verduras, legumes, então é uma coisa que a gente sempre... tenta transmitir para os alunos. Só nesse assunto, Jeremias, é interessante que quando você fala de hábito, que é uma mudança, né? Duas coisas importantes que a gente sempre discute, principalmente com jovens, que a gente trabalha com crianças, jovens e adultos, né? Então, principalmente os jovens, naquela idade que ele tem a transformação, que ele tem muitas dúvidas, né? Aquela fase de alteração de hormônio, puberdade, que leão anda no meio de leão, tigre anda no meio de tigre, né? Então, onde você tem um ambiente influencia, que nem você estava falando do ambiente. Então, respeitando todas as diferenças, mas se você falar assim para mim, mas o cara era inocente, mas ele tomou um tiro, ele estava num bar numa segunda-feira, meia-noite, mas você estava num bar segunda-feira, meia-noite, nada contra quem esteja num bar, mas o ambiente não é favorecido, não é favorável. Então, você fala assim, então o ambiente, o tigre está no meio do tigre, então você fala assim, no meio do judô, pelo menos onde a gente está, ele está num ambiente saudável. Né? E como você falou, a mudança de hábito é importante, porque o que a gente trabalha muito em cima é o que a gente fala, sai da sua zona de conforto. Né? Como nós estávamos relatando, e hoje já estudos dizem isso, você não precisa fazer uma dieta, você tem que mudar hábitos alimentares, porque a dieta é pontual. Vou emagrecer, você faz uma dieta. Mas se você voltar a comer demais, excessivamente, você vai engordar, que é o efeito sanfona. Então, na verdade, para você querer ter uma coisa permanente, você tem que mudar de hábitos. Ter hábitos mais saudáveis. Né? E aí o ambiente ajuda muito, né? Que vocês criam lá. Porque como você falou, se você está vendo todo mundo tomar água, você vai tomar água. Se você está vendo todo mundo tomar cerveja, possivelmente você vai tomar cerveja. Se você está todo mundo correndo, possivelmente você corre. Isso influencia, o meio interfere. Então isso é importante. Então essa mudança de hábito, a gente fala, sair dessa situação... A zona de conforto. Da zona de conforto. É que a gente começou o programa aqui, né? Cheguei em casa, falei... aliás, eu brinquei no começo do programa, você é daquele que chega em casa, já quer um sofá e só quer uma massagem e dormir. Dá pra... eu vi uma vez um sujeito, ele falava, olha, o dia que eu estou mais cansado, que eu falo, vamos supor, quarta-feira, puxa, eu não aguento mais. Ele falou, aí que eu ia praticar tênis. Porque daí, eu praticava, estava muito cansado, só que depois de uma hora, eu senti aquilo me revigorava, eu dormia bem, talvez cansado, claro, mas eu utilizava essa técnica, ou seja, sair da zona de conforto, né? Exatamente. E o que o Leonel trouxe aqui também é muito importante, do envolvimento familiar, né? Que o pai ele vai levar, enquanto está à espera, daqui a pouco ele fala, vou ficar aqui esperando, começa a praticar, de repente chama a esposa, chama o sobrinho, chama todo mundo, e na sua família foi assim, né? Vários praticam esporte, né? Com certeza. Bom, um exemplo, minha família são três faixas pretas, né? E um é faixa marrom, ele não concluiu o ciclo de faixa preta do judô, espero
que ele continue. Né? Espero que nunca haja briga lá na sua família, né? Porque um é faixa preta, mas é totalmente diferenciado, né? Essa parte que, né, a gente fala da arte marcial, do autocontrole, você totalmente vai para outra área. A gente percebe na conduta, no trato de vocês, e lá na reportagem que eu fiz também, que é assim, a calma no falar, né? Parece que a gente mesmo já... Acho que a energia toda da raiva, fica ali no esporte, né? Ali sim, né? Ali você no tatame... Desculpa, mas a gente fala um termo, assim, um termo até um pouco mais técnico, que é agressividade. Você canaliza a agressividade, na agressividade diferente de agressão, porque se você pensar na etimologia da palavra, agressão e agressividade são diferentes. E tem gente que confunde os dois, né? Então, quando você canaliza aquela energia, aquela agressividade, em algum momento, você não vai expor ela em outro lugar. Mas quando você está tenso, que você não fez, você trabalhou o dia inteiro, que nem você ficou cansado, o cara vai fechar você no trânsito, você vai querer sair do carro, vai querer... Você não pôs aquela energia por N fatores. Então, tu me fala, quando falou dojo, que é local de treino, caminho, você vai lá, você vai derrubar o outro, cair, suar. E por isso que a gente também vem um pouco hoje desmistificando que não precisa ser jovem para começar. Você pode começar numa fase mais adulta, desde que você não queira, talvez, seja campeão mundial. Porque se você fala, pô, se eu começar com 20 anos, tá velho para começar judô? Para judô não, tá velho. Se você pensar num resultado olímpico, talvez você esteja velho. Mesmo assim, eu tenho que levar o seu histórico, eu não sei qual é o seu talento. Então, hoje eu tenho como pai do Leonel, entre outros pais que começaram a treinar. Eu já tive casos até interessantes, relatos. O pai começou a treinar por conta dos filhos, os filhos pararam, o pai continuou trabalhando, virou faixa preta. Que legal. Mas o judô, ele não é de impacto, mas você cai. Para o idoso já não dá muito, né? Talvez se você... talvez eu tenha uns 50 anos. Não, então, dependendo do nível de impacto, né? Como eu falei, pela estratégia de aula. Talvez uma pessoa mais idosa, ela não vai cair 30 vezes no treino. Talvez ela caia 2, talvez caia 1, talvez não caia, ela faça só a parte física e a parte de entrada. Aí tem outros também, porque eu me lembro acho que é Leon Kong, que é aquela coisa de você, né, do japonês. Isso. Aqui no Parque do Ibirapuera, o pessoal pratica lá, para a pessoa que está mais idosa, é mais tranquilo. Mas a gente estava falando aqui do pessoal do trabalho da Judô Gulô, eles trabalham com cerca de 500 pessoas em São Bernardo do Campo e aqui na capital paulista, em 10 unidades, né? Isso. E o William, que é o fundador, está explicando para a gente aqui, já falou de todas as questões de judô, mas da metodologia, a tradição, a disciplina e aí vem o esporte olímpico. Isso. E aí você também prepara o pessoal para o esporte? Então, por exemplo, quando vi o Leonel, né? O Leonel hoje ele disputou o Campeonato Paulista, ele disputa jogos regionais pela cidade de São Bernardo, vai disputar jogos abertos. Já tivemos atletas que disputaram seletivas olímpicas, nós já tivemos atletas que classificaram em Campeonato Brasileiro, classificaram em Campeonato Paulista. Então, ele desperta o talento para a competição. Tem a disponibilidade, quer treinar, a gente direciona a competição, mas não é o carro-chefe. Mas, por exemplo, hoje nós temos dentro da nossa perspectiva de 10% a 20% atletas que são federados para competir. Então, dos atletas que são federados, 10% a 20% vão participar de competição. Então, agora eu imagino que você tem uma missão difícil, porque, por exemplo, em alguns países a gente sabe que é muito incentivado. O pai fala assim, não, eu vou incentivar meu filho no esporte, porque Estados Unidos, por exemplo, em alguns estados, você vai ganhar uma bolsa e aí você vai poder estudar. No Brasil é bem diferente, né? Porque tem que ter muito esforço, porque é até o contrário, a pessoa tem que pensar, poxa, eu tenho que pensar na minha carreira, porque isso aqui, financeiramente, não é fácil, né? Tem que abrir mão de muita coisa. A gente fala de patrocínio, né? Na verdade, é um patrocínio. A política de esportes do Brasil é ruim, infelizmente. Nós não temos apoios, é uma situação muito difícil. Não só para o judô, aí não é privilégio do judô, né? Uhum. Mas a pessoa que resolve ser um competidor, que ela queira trabalhar com a competição, viver, que você vai ter que abdicar de alguma coisa. Né? Agora, você falou uma coisa importante, do incentivo. E vocês começaram, já é uma escola que tem já uma tradição, São Bernardo, e em um certo momento falou, não, vamos ajudar a turminha nova aí, fazer uma área assistencial. E acho que há 3 anos, né, vocês começaram com a lei de incentivo ao esporte. E aí, como é que foi? Porque não é fácil, né? Porque assim, você faz o projeto, aí o governo fala assim, tudo bem, tá aqui, agora toma esse ofício
se vira. Foi assim que você fez. E aí você bater na porta das empresas. Exatamente. Aí o que eu falo, você vai passando com o pirezinho, né? Batendo lá. E, na verdade, o que facilita para nós, e até por isso que eu entendendo um pouco o mecanismo da lei, nosso projeto é de formação. Quando você já fala um projeto de competição, tem gente que torce o nariz, porque você tem um custo, por exemplo. Vou dar um número. Você tem lá R$10.000. Se você pensar em competição, talvez você vai privilegiar 4, 5 atletas, porque tem taxa de competição, tem alimentação, tudo. Mas talvez o empresário pense assim, mas até esse cara vingar, né? Como é que vai ser? Minha publicidade, e eu vou atender 5 atletas. Mas talvez com R$10.000 eu atenda 200 crianças, 100 crianças. Que é então, super legal, né? É super legal. Então, daí, talvez gire algum talentoso. Então, até quando você faz o projeto, os projetos de formação hoje, eles têm mais facilidade de captação. Porque quando você vai no empresário que a lei permite a isenção do ICMS, você mostra que vai ter uma publicidade limpa e direta, que a gente fala, que ele não vai dispor do dinheiro dele, é só do ICMS, que ele ia direcionar para o governo. Ele direciona, 3%. São 3% do que a empresa teria que recolher do ICMS para o governo. Isso, o governo isenta uma quantidade de valores. Esse ano, salvo engano, foram 60 milhões. E todo o estado de São Paulo, para todos 60 milhões. 60 milhões, mas só tem 5 milhões para captar. Então Mas como assim? Se eu tenho um projeto, sim, o governo tem que autorizar, ele tem um limite, porque eles estão deixando de arrecadar. Tá. Então, por exemplo... Está deixando de arrecadar, mas por outro lado, eu acho que o benefício social deve ser... Por exemplo, essas empresas, você conseguiu quantas empresas? 3? 3, nessa daqui nós conseguimos umas, e cada ano a gente está conseguindo uma. E aí, por exemplo, essa empresa, ela tem um foco de prestar assistência onde ela está instalada ou não necessariamente? Então ela já está melhorando a vida do bairro mesmo onde ela está. Isso é legal. Só, por exemplo, eu não sei se eu posso falar o nome da empresa. Pode falar. Posso falar? Então, por exemplo, no primeiro patrocínio que nós tivemos da Honda. Então, a Honda, a primeira contrapartida dela, nós fizemos um polo em Sumaré. Então, eu mantive o polo de São Bernardo e nós fizemos um polo em Sumaré. Então, a contrapartida da empresa, ela falou assim, olha, eu aporto o seu projeto, desde que vocês atendam um grupo em Sumaré. Então, nós conseguimos realizar durante um ano, o projeto deu continuidade lá com o professor, nós montamos um polo em Sumaré. Então, ela faz essa relação até pela sustentabilidade da região. Então, como a matriz dela é em Sumaré. E como é que é o próprio governo, fala até como utilidade pública, que às vezes tem outra entidade que, quer saber, existe um acompanhamento, são relatórios para saber... Perfeito, porque é um dinheiro público, né? Isso é dinheiro público. Por mais que a empresa esteja aportando e ela usa aquela marca dela, você tem toda uma normatização, por exemplo, como nós mostramos aqui, eu tenho que pôr o Estado, eu tenho que pôr o nome da empresa, isso tudo aprovado por um plano de mídia da Secretaria do Estado. E lá em Sumaré vocês atenderam quantas pessoas? Lá na unidade de Sumaré, especificamente, nós atendemos 60 crianças. Que legal. E mais as 100 e poucas em São Bernardo. Então nós tivemos um polo em São Bernardo e um polo em Sumaré. Durante quanto tempo? Durante um ano. Durante um ano, porque o projeto sempre é um ano. Sempre um ano. Você pode renovar ou não, entendeu? Mas e aí o que acontece? Tem fiscalização. E você já conseguiu renovar algum? Então, eu renovei 3. Sinal que o trabalho que vocês fizeram é bom, né? Porque senão... E é legal porque é o envolvimento de vocês, da empresa, do Estado, da comunidade. Ou seja, tem que haver um intercâmbio muito grande de pessoas, mas que faz a coisa funcionar. Eu só tenho mais um minuto, queria passar aqui a palavra para vocês dois aqui rapidinho, que a gente não deixou de falarem muito, mas fica, Leonel, por favor, suas palavras finais. Bom, novamente eu agradeço a oportunidade e nosso Judô Gulô aí, em nome dos professores também, a gente está de casas abertas, quem quiser conhecer a nossa unidade na matriz, que é em São Bernardo, no bairro Rudi Ramos, a gente vai até e pôr outras o site unidades. Isso. Legal. Eu agradeço. Mauro, suas palavras finais, vou deixar o site aí, para o pessoal pode entrar no site, vai lá, tem tudo até para se cadastrar, se quiser fazer uma doação, se quiser conhecer, como é que faz? Isso, o nosso site é judogulô.com.br, lá tem desde o histórico até resultado de competição, foto das nossas atividades, enfim. Agradecer a oportunidade de participar, falar um pouquinho do nosso trabalho e mostrar que o esporte está aí para transformar as vidas, né? E que bom que o judô e nós estamos fazendo parte disso. Então, meu muito obrigado. Ok. Tem um muito obrigado de todo mundo e tem o judô, tem um grito também. É Hai? Kiai. Jai. Kiai.
Kiai. Então, Kiai para todo mundo aí, com muita energia, porque, olha, valeu a pena conversar com esse pessoal aí, que eles são do judô na capital paulista, em São Bernardo, mais de 150 crianças, jovens e adultos que participam do projeto social do Judô Gulô. Entra lá no site, conheça e indique as próximas entidades para a gente conversar aqui no programa Nossa Entidade. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo programa.